A paz de Deus com todos os irmãos, eu sou o irmão Fábio e mais uma vez gostaria de falar um pouquinho das coisas de Deus. Irmãos, a palavra de hoje está em 3 João, capítulo 1, a partir do versículo 9. Quero ler com a ajuda de Deus e a guia do bom Espírito. O título da palavra, glória ao nome do Senhor, diz: Queixa contra Diotrefes e elogio de Demétrio e saudações. Tenho escrito à igreja, mas Diotrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nos testemunhamos a vós. Bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te-ei com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos boca a boca. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam os amigos pelo seu nome. Somente esses versos, irmãos. Glória a Deus. Passagem essa, irmãos, glória a Deus, não é tão conhecida, aleluia, tão lida pela Irmandade, glória ao nome do Senhor. Mas quero exortar com a ajuda de Deus da maneira que o Senhor trouxe avante. Glória a Deus. Irmãos, o apóstolo João, glória a Deus, escrevia às igrejas, glória ao nome do Senhor, mas havia, aleluia, entre eles um indivíduo com o nome de Diotrefes. Esse senhor, glória a Deus, é um daqueles casos, irmãos, glória a Deus, que o homem, para estar à frente da igreja, o homem que deve estar à frente do povo de Deus, tem que estar ligado com o céu, tem que estar ligado com as coisas de Deus. Pois esse cidadão não gostava de ouvir, aleluia, as doutrinas e as verdades sobre o Evangelho, glória a Deus. Ele queria apenas liderar, ele queria apenas, glória ao nome do Senhor, ser notado, glória a Deus. Que é aqueles que a gente vê muitos nos dias de hoje, glória a Deus. Ele rejeitava a autoridade do apóstolo João, aleluia, muitas vezes com soberba, tentava controlar, aleluia, a congregação, impedindo que os outros irmãos ouvissem a verdade, glória a Deus. Irmãos, olha o que Deus está trazendo avante aqui, glória a Deus. Vamos ficar bastante na comunhão, glória a Deus. Essa palavra de hoje vai esclarecer bastante coisa. Aleluia, Jesus. Irmãos, glória a Deus. Aleluia. Pois o homem que não tem a luz, glória a Deus, ele vive nas trevas, irmãos. Glória a Deus. Pois as trevas não têm nada com a luz. E as suas obras, aleluia, são feitas nas trevas. Por isso que ela não aparece na luz. Glória a Deus. E ele também impede, aleluia, que aqueles que querem ver a luz não consigam ver, não consigam enxergar. Glória ao nome do Senhor. Essa passagem Deus nos traz avante, glória a Deus, nesse dia, aleluia, dos perigos daqueles que têm cargos dentro das igrejas. Glória a Deus. Pois, aleluia, a responsabilidade dessas pessoas é gigante. Glória a Deus. E nós, como corpo e membros da igreja, aleluia, a Irmandade, temos que sempre, glória a Deus, orar por esses irmãos, pois eles estão, aleluia, pastoreando as ovelhas do Senhor. Aleluia. E qualquer caminho
errado, aleluia, que eles podem tomar, eles podem levar as ovelhas a se perder. Glória a Deus. Olha para você ver a responsabilidade. Glória a Deus. Pois aqueles que, aleluia, tratam os conservos com soberba, aleluia, intolerância, descaso, glória ao nome do Senhor, aleluia. Há também, irmãos, aqueles, aleluia, que fazem troca, aleluia, dentro do rebanho, glória a Deus. Eles fazem troca para seu benefício próprio e até mesmo para a igreja, glória a Deus. Sabendo eles, aleluia, que não há troca no reino dos céus. Não há troca para o Senhor, aleluia, glória a Deus. Ou senão nós vamos voltar, aleluia, nos tempos da indulgência lá, glória a Deus, né? No tempo de Lutero, Lutero vai fazer outra reforma, glória ao nome do Senhor. Porque, aleluia, eu já vou deixar pago aqui uns pecadinhos que eu vou fazer, glória a Deus, né? Eu sei que eu vou trair minha esposa, eu sei que eu vou fazer alguma coisa, então eu já vou deixar pago aqui, glória a Deus, uns 3 Pai Nosso, né? Glória ao nome do Senhor, Santo Deus. Então, irmãos, temos que ficar bem atento, aleluia, que o céu não há troca, glória a Deus. Ele tinha um só motivo, esse irmão, glória a Deus, que não era de liderar, mas sim de dominar, sendo que a sua, aleluia, primazia o levava a pecar, glória a Deus, agia de forma egoísta e prejudicial aos membros da igreja, glória a Deus. E o que vemos hoje? E o que nós vemos hoje? Irmãos, aleluia, irmãos são levantados hoje, glória a Deus, sem a guia e a direcionamento de Deus, aleluia. Às vezes homens até bons, homens levantados, glória a Deus, mas, aleluia, sem os dons celestes, aleluia. E esses homens, aleluia, são colocados à prova, são colocados no fogo todos os dias, glória a Deus. Mas que também, aleluia, eles não procuram melhorar. Eles não procuram, muitas vezes, se aprofundar nas coisas de Deus. Glória a Deus. Pois vive, aleluia, muitas vezes, aleluia, naquele conchavo, naquele acordo feito na sua posse. Glória a Deus. Então ele sabe que, aleluia, aconteceu o que acontecer, ele está ali porque ele foi colocado por alguém. Só que ele foi colocado por a mão de homens, não pela mão de Deus. E aí vamos começar a enxergar, aleluia, as consequências disso. Glória a Deus. As consequências são catastróficas, aleluia, pois, aleluia, por sua falta de vivência em Cristo, aleluia, por sua falta de aprofundamento, aleluia, nas coisas de Deus, ele não tem obras. Glória a Deus. Aconselho errado, pois o Espírito Santo não habita nele. Aleluia. Consegue já ver, irmãos? Aleluia. A coisa difícil, aleluia, que já vai começando a se formar. Glória a Deus. Aleluia. Acumulando, aleluia, dentro da igreja, aonde esse irmão está à frente. Glória a Deus. Aleluia. Esfriamento, aleluia, espiritual dentro da sua igreja. Pois dizem, aleluia, eles, glória a Deus, o grupo, aleluia, somente pelo Espírito, glória a Deus. Tem uns que dizem assim para nós, glória a Deus, eu só prego pelo Espírito. Aqui na minha igreja nós só pregamos pelo Espírito, glória a Deus. E aí vem a pergunta que não quer calar. Mas qual Espírito? Glória a Deus. Pois esses homens não visitam, eles não choram com quem tem que chorar, não se alegram com quem tem que se alegrar. Muitas vezes estão tão acomodados, não arrancam o toco. Glória a Deus. Estão sempre atrasados para os compromissos de Deus. Nunca fazem os compromissos, glória a Deus. E quando fazem, aleluia, fazem de qualquer jeito.
aleluia, fazem depressa, glória ao nome do Senhor. E, irmãos, aprofundando a palavra, os irmãos vão entender, glória a Deus, e muitas vezes, glória ao nome do Senhor, que é aquilo que é mais importante, que é um sinal marcante que vemos dentro da vida desses irmãos, que aquilo que eles pregam na igreja, aleluia, eles não fazem. Aquilo que eles pregam na igreja, eles não vivem, glória a Deus. E nós vemos isso, glória a Deus, dentro da própria casa deles. Glória a Deus, aonde a esposa não tem nada com as coisas de Deus, aleluia. Os filhos, aleluia, não conseguem enxergar nele um homem de Deus, um brilho, uma lâmpada acesa, glória ao nome do Senhor, porque ele só é crente, ele só é o ho dentro da igreja, glória a Deus. Mas fora dela é aleluia, homem do mundo, caído, glória a Deus, que está atrás de um conchavo, atrás de um concerto, aleluia. E o resultado disso, claramente, é uma igreja vazia, com um povo zumbi lá dentro, aleluia, que não dá glória, não dá aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, aleluia. Bastante comunhão, irmãos, ajuda nós na comunhão, glória a Deus. Aleluia, um povo que não canta hino, um povo que não testemunha, glória a Deus, pois não está sentindo nada, estão vazios, aleluia, uma igreja sem obras, porque o Espírito Santo não mais habita nela, porque o homem, aleluia, pôs a mão, e aonde o homem pôs a mão, Deus tira dele, glória ao nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, santo é o seu nome. E para mim, irmãos, glória a Deus, aquilo que é o mais grave, glória a Deus, que leva a sua igreja à falência espiritual, glória a Deus, é que, aleluia, muitas vezes, aleluia, eles não têm, aleluia, aleluia, a moral e a capacidade, glória a Deus, de ver as coisas que estão acontecendo dentro das igrejas. Da sua própria igreja está acontecendo coisas, glória a Deus, mas eles fecham os olhos, glória a Deus, para as coisas que estão acontecendo dentro da sua própria congregação. Vendo, aleluia, os maus tratos, vendo, aleluia, descasos, vendo a falta, aleluia, de inclusão, aleluia, vendo muitas vezes, glória a Deus, almas, aleluia, sendo sufocadas, glória a Deus, almas, aleluia, sendo mortas, dentro de lugares aonde era para ser, aleluia, direcionada para o caminho da salvação, que é Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vindo, aleluia, atropelando tudo e todos, aleluia, com uma soberba, com uma posição, glória a Deus, que eles gostam muito de falar da régua. Ah, que o Senhor Jesus passou uma régua, tá todos iguais, glória a Deus. Mas eles não estão, eles estão acima da régua, glória a Deus. Eles te olham de cima para baixo, aleluia, com aquele ar superior, glória ao nome do Senhor, glória a Deus. Só que vem na sua carreira atropelando tudo e todos, deixando almas caídas pelo caminho, glória a Deus. E quem, aleluia, que vai pagar por essas almas, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Veja um caso, aleluia, que o Senhor trouxe avante como exemplo, glória a Deus, com a morte, aleluia, do apóstolo Judas, aleluia, o traidor, glória a Deus, os apóstolos se reuniram, aleluia, para colocar um novo apóstolo no seu lugar, glória a Deus, e em reunião entre eles, aleluia, ficou acertado de como regra, aleluia, como critério, que a pessoa a ser levantada por aquele cargo teria que ter andado com Cristo desde o seu batismo com João até a ascensão. Glória a Deus. Isso nós vemos, aleluia, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 15 e versículo 26. Glória a Deus. Que é aonde, glória ao nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. É indicado, aleluia, para esse cargo, o irmão chamado José, chamado também de Barzabás, e também Matias, sendo escolhido o servo de Deus Matias.
Mas, irmãos, está escrito na palavra de Deus, aleluia, em outra parte, glória a Deus, que aquele, aleluia, glória a Deus, que não tem obras, aleluia, não é verdade? Aquele que, aleluia, vive as coisas de Deus, aleluia, vê Cristo, sente Cristo, mas não pratica, não tem obras, aleluia, porque as suas obras são mortas. E na Bíblia, irmãos, glória ao nome do Senhor, não há nenhuma obra referida a esse irmão Matias. Glória a Deus. Sendo que, se nós olharmos, aleluia, glória a Deus, para a passagem, aleluia, glória a Deus, de Saulo, glória ao nome do Senhor, quando o Senhor chamou a Saulo, vemos aquela parte, aleluia, que Ananias, que o Senhor fala para Ananias, esse é um vaso escolhido para mim, vai levar, aleluia, o evangelho para os gentios e para os reis e dos filhos de Israel. Glória a Deus. E quando o Senhor faz este chamado para Paulo, glória a Deus, o que ele faz? Ele subiu, aleluia, para Jerusalém para se encontrar com os outros apóstolos e falar: ó, o Senhor me chamou, agora eu sou um de vocês. Não, irmãos, glória a Deus, ele se recolheu, glória a Deus. Pouco se sabe, aleluia, quando ele foi, aleluia, para o seu retiro espiritual, aleluia, do que foi feito dele, mas ele foi para o seu deserto, glória a Deus. Ele foi passar pela sua prova, ele foi queimar, aleluia, através do poder de Cristo, aleluia, ter uma vivência e uma convivência com o Senhor. Ele parou, aleluia, de fazer as coisas do mundo para ouvir o Senhor, glória a Deus. Uma pessoa que foi como ele, aleluia, que judiou, que assassinou, aleluia, que maltratou, glória a Deus, precisava passar pelo deserto, como cada um de nós precisamos passar por um deserto. E Paulo, mais que nós, aleluia, sabemos, aleluia, que quando ele foi levantado pelo poder, aleluia, de Deus, porque a voz que falou com ele ali no caminho de Damasco não foi qualquer um, que ele falou: quem és tu, Senhor? Aleluia, e a voz falou: eu sou Jesus Cristo Nazareno, aquele que você persegue. Glória a Deus. Mas veja, aleluia, que naquele momento Jesus Cristo já havia morrido. Aleluia. E ele perseguia quem? Ele perseguia a igreja de Jesus. Por isso que quando nós falamos assim, aleluia, em nome de Jesus, abrimos um culto em nome de Jesus, abrimos uma visita em nome de Jesus, aleluia, nós te curamos em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, o batismo em nome de Jesus, glória a Deus. Estamos fazendo, aleluia, por Ele. É como se Ele estivesse conosco, Ele está por trás de nós. Glória a Deus. Mas aí, irmãos, imaginamos, aleluia, aqueles, glória a Deus, que falam em seu nome, mas não tem nada com o seu nome. Glória a Deus. Estão atrás de poder, fama, aleluia, glória a Deus, e conquistas materiais. Glória ao nome do Senhor. Só que está escrito em outro lugar também, aleluia, que não tem como, aleluia, servir a dois senhores. Glória a Deus. Ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro, o ouro, a prata. Glória a Deus, que como nós vimos em outras passagens, o Senhor se refere que como é muito difícil aqueles que têm, aleluia, condições, são ricos, aleluia, glória a Deus, se encontrar com o reino dos céus, porque são tão apegados aos seus bens materiais. Glória a Deus. Então, irmãos, essa passagem é muito importante, aleluia, e ela responde para nós, aleluia, quando nós chegamos muitas vezes, aleluia, dentro de uma igreja vazia, aleluia, aonde não sentimos o poder, aleluia, do Espírito Santo. Entramos e saímos da mesma maneira. Glória a Deus. Glória a Deus, e muitas das vezes até pior, aleluia, porque nós entramos de um jeito e saímos pior, saímos com aquele peso espiritual nos ombros, glória a Deus, com uma dor no estômago muito forte, aleluia, que nós sabemos que é guerra espiritual, porque, aleluia, glória a Deus, aos olhos de Deus,
aquela aos olhos dos homens, aliás, aquela porta ela está aberta fisicamente, glória a Deus, mas, aleluia, espiritualmente aquela porta está fechada, aleluia, glória ao seu nome. Por quê? Porque ali dentro, aleluia, há pessoas que falam de Deus, aleluia, mas não vivenciam Deus, aleluia, pregam as coisas de Deus, mas não vivem aquilo que pregam, glória a Deus, aleluia, abraçam com tapinha nas costas, glória a Deus, mas não tem amor e afeto nenhum, aleluia, pelo seu rebanho, glória a Deus. Ah, é forte essas palavras, mas é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, glória a Deus. Como é gostoso, glória a Deus, nós, aleluia, conseguirmos chegar dentro de uma igreja, aleluia, dentro de um povo, aleluia, de um povo diferente, glória a Deus, porque hoje em dia, aleluia, em muitas, aleluia, glória a Deus, orações, aleluia, que nós fazemos diante dos pés do Senhor, escutamos que há um povo dentro do povo, glória a Deus, que o Senhor já está começando, aleluia, a dividir, aleluia, aquele, aleluia, que é, aleluia, o trigo daquilo que é o joio, glória a Deus, porque vai começar, aleluia, aquilo que não for das coisas de Deus, como aconteceu na pandemia, vai começar a voar, glória a Deus, porque o Senhor está começando a fazer uma limpeza espiritual, porque daqui a pouco, aleluia, as coisas que vão acontecer na terra, aleluia, glória a Deus, está escrito em Mateus, aleluia, 24, aleluia, vão ser tão, aleluia, fortes, vão ser coisas que nunca aconteceu e nunca mais irão de acontecer. Glória a Deus. E quando acontecer isso, aleluia, o amor da irmandade irá se esfriar mais e mais, e aonde, aleluia, os ímpios, aleluia, os pecadores, aleluia, aqueles que estiverem com o anticristo, apontarão e falar, isso é coisa de Jesus Cristo, a culpa é dele e dos seus seguidores. Aí começará a haverá no meio de nós traições, aleluia, apontamentos mais ainda do que já existe nos dias de hoje, glória a Deus. E as coisas ficarão tão apertadas que muito procurarão a morte e a morte fugirá deles, glória a Deus. Então, irmãos, vamos se aprofundar nas coisas de Deus, porque muitas vezes o evangelho que nós vivemos hoje é um evangelho superficial, glória a Deus, aonde de muito mimimi, glória a Deus, aonde tudo, ai, mas aquele irmão não fala comigo, glória a Deus, aquele irmão não me saudou, ai, mas aquele irmão, aleluia, não pode dar uma palavra de repreensão na igreja, que ele já se sente magoado e não vai mais, glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas fique sabendo, aleluia, que o Senhor Jesus Cristo repreendia os seus apóstolos e aqueles que o seguiam, aleluia, porque quando estavam fora da doutrina, quando eles estavam fora da verdade, glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, glória a Deus. Irmãos, para encerrar essa palavra no dia de hoje, glória a Deus, uma coisa para ficar bem clara, glória a Deus, que está acontecendo muito nos dias de hoje, glória a Deus. Muitos e muitos vão para o culto, glória a Deus, à procura de algo, sendo que não entendeu nada, glória a Deus. Aqueles que estão indo para a igreja, glória a Deus, que tiver, aleluia, em seu pensamento, alguma coisa fora de cantar, aleluia, de entoar, aleluia, de dar glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, nem vá, glória a Deus, nem vá, porque o culto, aleluia, ele é, aleluia, para escutarmos obras, para cantarmos e louvarmos, aleluia, a Deus, agradecendo pela sua infinita misericórdia. Não tem nada para nós. A única coisa, aleluia, que se o Senhor tiver, aleluia, a misericórdia, Ele mandará a sua palavra para nós. Aleluia, como ensinamento, como resposta das nossas orações. Mas o Senhor, aleluia, não precisa de nós para nada. Vou repetir, o Senhor Jesus não precisa de nós para nada. É o contrário, é nós que precisamos do seu carinho, do seu amor, da sua proteção, da sua infinita misericórdia. Glória a Deus. Quem não entendeu isso, aleluia, está vivendo uma mentira.
Glória a Deus. Cuidado, irmãos, aleluia, a essas igrejas da teoria da prosperidade. Oh, o Senhor está chegando na sua vida, glória a Deus, Ele vai te dar um carro, Ele vai te dar um apartamento, aleluia, Ele vai te dar um bom trabalho, Ele vai te dar, glória a Deus, Ele vai dar tudo isso, mas para aquele, aleluia, que não está pensando nisso, porque diz assim, a minha graça te basta, e o resto das coisas serão acrescentados. Glória ao nome do Senhor. Para entender esse evangelho, irmãos, glória a Deus, precisa-se de renúncia. Aleluia. E contra essa palavra, o Senhor traz aqui à frente para encerrar. Glória a Deus. Contra esses homens, aleluia, que estão dentro das igrejas, com soberba, fazendo tudo isso aí, irmãos, não se revoltem contra eles. Glória a Deus. Entreguem eles nas mãos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque o Senhor não pega o dom de volta, glória a Deus, mas diante dele vai ter que prestar conta dos dons, glória a Deus, vai ter que prestar conta das almas que ficaram no caminho pela sua soberba e pela sua maldade, glória a Deus, e pela sua vergonha. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E isso como é que vemos, aleluia? Irmão Fábio, mas como nós conseguimos enxergar isso aí? Parando de viver as coisas do mundo, parando de, aleluia, de se aprofundar nas coisas de Deus só em horário de culto, sendo mais espiritual, glória a Deus, parando muito das coisas do oba-oba, aleluia, se aprofundando nas coisas de Deus, parando com a fofoca, com a malícia, glória a Deus, aleluia, se aprofundando as suas raízes, aleluia, nas coisas de Jesus Cristo e pedindo, aleluia, o discernimento espiritual, porque quando você estiver assim, aleluia, nunca mais o inferno te engana. Essa é a palavra, Deus seja eternamente louvado.